voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contai a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Irmãos e irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Então, queridos irmãos e os ouvintes da Rádio Alvorada, os internautas que estão conectados conosco, a liturgia de hoje, ela é muito bonita, mas não basta só nós ficarmos nessa liturgia de hoje. Bom a gente lembrar do domingo passado e também fazer um breve histórico desses 4 domingos que vem aí, os 3 domingos que vem aí pela frente. Nós sabemos que estamos no tempo bem propício, o tempo quaresmal. É um tempo que Jesus manifesta no coração de cada um de vocês de diversas maneiras e apresenta o caminho da salvação por diversos meios. E esses meios, muitas vezes, ele está presente na nossa vida, no nosso sofrimento, acima de tudo. Vocês viram que no domingo passado, no primeiro domingo que nós celebramos, foi Jesus que foi tentado por 3 vezes. No nosso dia, cotidianamente, nós somos tentados. E muitas vezes a nossa grande esperança está no Cristo ressuscitado. Quantas tentações a gente vence porque acredita na força do Evangelho, acredita na graça que Deus oferece a cada um de nós. Hoje, essa transfiguração, Jesus que transfigura na frente dos seus discípulos, está mostrando que nós somos capazes, quando temos força de ver dentro de nós o erro, nós possamos ser purificados
pela graça que Ele nos oferece. E aí eu vou aprofundar depois um pouco mais. No domingo que vem, o terceiro domingo, vocês vão ver a samaritana, aquela mulher que estava sedenta, não só por água, mas também de conhecer a palavra de Deus. E quando ela encontra com Jesus lá no poço de Jacó, ela começa a se abastecer da palavra de Deus e levar também para os seus irmãos. E muitas vezes precisamos nós, com a nossa experiência, a nossa caminhada, estarmos abastecendo todos os dias da palavra de Deus para tornar sim essa água do nosso espírito suave, para que a gente possa transformar essa pureza nos outros. No quarto domingo, a beleza daquele cego que ficava na frente do templo, recebendo dinheiro, né? Era a migalha que ele recebia. E quando ele conhece Jesus, alguns queriam até impedir que Jesus curasse ele. E Jesus mostra para ele o verdadeiro sentido da fé. Aí ele tem esperança, ele se sente reanimado por Jesus ter dado a oportunidade de tirar a cegueira de nascença dele. E muitas vezes, nós também, na nossa caminhada, nós caímos muitas vezes na cegueira diante das ambições, ou mesmo do pecado, e quando a gente recebe essa graça, nós nos reanimamos e tornamos forte diante de tudo isso. E no último domingo, vocês vão ver mais uma esperança que Jesus dá a Lázaro, aquele jovem que estava morto há 3 dias, e Jesus vem e recupera a vida dele. Quanto de nós na nossa caminhada, a gente está desanimado, não tem sentido a vida. Quando eu começo a participar, talvez por alguém está ali do meu lado, me dando a mão, orientando, pode tirar eu dessa morte, dessa solidão. Então é importante esses 5 domingos do tempo quaresmal, nós estarmos atentos. O que Jesus está falando para mim? O que Jesus está falando para a minha família? O que Jesus está falando para a minha comunidade? Porque nós temos diversos caminhos e maneiras diferentes de nós nos colocarmos na presença de Deus. Na primeira leitura que vocês ouviram hoje, que o nosso irmão Neumaia leu, tirado do livro de Gênesis, coloca Abraão que ele recebe a missão de Deus. Deus dá uma missão para ele que parece, para muitos de nós, ser muito complicada. Deus fala para ele, deixa os seus pais, deixa a sua família, deixa os seus bens e vá para outra terra. Imagina essa colocação para nós que estamos aqui, falar bem assim, você tem que deixar a sua casa, deixar seu trabalho aqui e se aventurar para aí na Amazônia, aí abaixo para outros cantos. Parece que é impossível, mas é Deus que fala, e Abraão, ele obedece. Primeiro, ele ouve e ele assume essa missão porque ele acredita em Deus. Muitas vezes a nossa missão não vai adiante e é fracassada porque nós não acreditamos na graça de Deus. Nós acreditamos em nós mesmos, não somos pessoas que nos entregamos, se jogamos nos braços de Deus, e muitas vezes precisa disso. E Abraão, ele vai e ele recebe, e Deus abençoa não só ele, mas a família. E muitas vezes nós somos presos dentro da nossa família, não é? E nós não abrimos, temos medo de enfrentar o novo, de buscar essa graça que Deus nos oferece todos os dias. E ele dá 2 missões para Abraão: abençoa quem te abençoar, e amaldiçoa quem te amaldiçoar, não é? Então, é importante na nossa caminhada a gente estar sempre atento, abençoando, porque a gente vai ganhar essa graça, e que ele fez, foi para a terra prometida, e lá alcançou essa graça. Então, é importante, na nossa caminhada, quando nós somos desafiados por Deus para fazer uma missão, não tenhamos medo. Vamos colocar no braço dele e ele nos conduz. Se a gente tiver força que nem Abraão, nós vamos multiplicar essa graça. Já a segunda leitura que vocês ouviram, tirada da segunda carta de Timóteo, mais uma vez, a santidade é para todos. Nós nascemos para a vocação da santidade.
Paulo fala que o Evangelho, o sofrimento do Evangelho, torna-se nós pessoas santas, porque nós vemos da santidade, e é bonito, já quando nós nascemos é uma graça de Deus. Deus já nos dá a graça de nós termos vida, nascer, é uma graça, é a gente ter essa santidade, e essa vocação ela tem que ser trabalhada e vivida com as nossas obras. Por que que a gente quando nasce é santo e depois vai virando, desculpa da expressão que eu vou dizer aqui, não é? A gente vai se perdendo, virando capetinha, não é assim? Porque as nossas ações, as atitudes nossas, é que vai nos distanciando de Deus, é de Deus, é eu, não é Deus que afasta de mim, mas eu que vou afastando de Deus, talvez pelas minhas ações e as atitudes que eu cometo no dia a dia. E Paulo fala aqui, a santidade, ela é buscada todos os dias, e fazendo obra que agrada a Deus e agrada os irmãos e nos busca a salvação. Então é importante, nessa leitura, nós sabermos assim, quem acredita no Evangelho vai sofrer, mas é aqui nesta terra, depois vai ter a recompensa no céu. E por final, a leitura do Evangelho, a transfiguração, Jesus que transfigura diante dos discípulos. E aqui é curioso, mas faz sentido aquilo que Pedro queria. Pedro, ele estava junto com o mestre, ele tinha tudo que Jesus oferecia para ele. Ele não estava preocupado com o povo não. Ele subiu, né? Quando está lá em cima, começou a rezar, viu que lá era um lugar bom, um lugar de conforto. Lá era um lugar sossegado, ninguém perturbava, não precisava dele se preocupar com os irmãos. E quando Jesus transfigura na frente dele, ele já pegou a oportunidade. Ele não pensou como o Filho de Deus, não é? Mas pensou ele mesmo. Se construir a tenda aqui, eu vou sair daquela realidade que nós estávamos vivendo lá embaixo. Subir foi fácil, agora difícil foi para eles. Quando Jesus falou, ó, vamos descer, é lá que é a nossa missão. Louvar a Deus é bom, mas agora colocar a serviço na prática do dia a dia, aí que a coisa aperta para o nosso lado. E foi isso que Pedro queria, fugir da realidade, viver na mordomia, contemplando, no lugar de contemplação, sem perturbar e sem ver as necessidades dos irmãos. E ser missionário, então Jesus, ele nos dá essa graça. Primeiro, Jesus fala aqui, eu vim para me abastecer, mas nós temos que descer para a realidade. E ser missionário, ser cristão, é viver a realidade do dia a dia, no nosso trabalho, aonde nós estarmos. Vocês como pai, qual é o maior desafio? De cuidar dos vossos filhos, não é? Quem é empresário aqui, cuidar dos seus bens. Quem é mãe, hoje é dia das mães, que desafio de cuidar dos filhos, do marido e da casa. Não é? São os desafios do dia a dia. É esse desafio que nos leva à santidade. Quer ter perturbação, não ter sossego? Assume qualquer cargo dentro da igreja. Você vê que não é. Parece que a gente não tem tempo. E é isso que Jesus veio, transfigurou na frente dos discípulos, dizer assim, ó, estou me purificando, porque eu vou, e quem tem que ficar aqui são vocês, que tem que dar continuidade no meu projeto. Então a leitura de hoje, ela nos anima, ela nos dá força, para que a gente tenha a coragem de enfrentar a realidade do nosso dia a dia, com a graça de Deus, ter a convicção e ter a certeza que Jesus está no nosso lado, nos dando a mão e nos animando para que a gente possa sair desta escuridão e tornar-se brilhante diante do nosso trabalho. Então resta para nós, aqui que a leitura nos coloca, duas atividades importantíssimas na leitura do Evangelho de hoje. Consiste em ouvir o Filho amado. Muitas vezes nós não temos paciência de ouvir a voz de Deus, ouvimos a nossa voz. Ouvir Jesus Cristo é entender o que Ele diz, fazer o que Ele nos ensinou. Estejamos vivos na nossa vida, na caminhada para Deus. Quando nós nos assumimos o compromisso de missão, é porque nós confiamos naquilo que Deus confiou a Jesus.
mudar e transformar a vida. O verdadeiro missionário é aquele que ao redor dele, na caminhada dele, ele tem que estar sempre renovando, sempre trazendo algo que renove a vida e a fé do povo. E a segunda parte aqui, ele nos coloca, quando os discípulos viu a voz de Deus, caiu com o rosto no chão. Jesus não chutou, mas Jesus foi lá, tocou neles e disse: levanta-te, não tenha medo. É Deus que está falando para você. Então, queridos irmãos e irmãs, quando a coisa estiver difícil na vida de vocês, não tenha medo, não se entrega. Lembra que Jesus está te tocando, está te animando, está te pegando pela mão para que você possa também ter essa graça que os discípulos tiveram. E é isso que falta muitas vezes. Por qualquer motivo, nós abandonamos a igreja. Por qualquer motivo, nós abandonamos a caminhada da nossa fé, que nós fomos batizados, que recebemos o sacramento. A liturgia de hoje, então, ela é rica e nos oferece essa condição, para que cada um e cada uma se coloque na presença de Deus para transformar a sociedade. E Jesus não teve medo e deu a sua própria vida para o resgate da humanidade. Que nós também estejamos humanos e ao mesmo tempo temos a graça divina para entender o projeto que Deus quer com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,